Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Olha a promessa de Jesus. Eu não vou deixar vocês vazios, mas eu vou voltar para vocês. Vou estar falando o versículo, amém? Que é o versículo 18. Olha a promessa de Jesus. Vocês não vão ficar órfãos. Eu vou voltar para vocês. Ou seja, meus irmãos, ele subiu e o Espírito Santo desceu, o Consolador, e habitou neles. Ou seja, meus irmãos, quando muitos falam da volta de Jesus, os caras não entendem o sentido que ele falou. Ele falou que ia voltar e habitar em nós, meus irmãos. É que ele não está falando daquele grande dia. Ah, Paulo, Jesus vai voltar manifestamente? Vai voltar manifestamente. Mas aqui ele está falando que ele vai habitar neles para sempre, como o Espírito Santo. O Espírito Santo é Jesus, meus irmãos, também é uma manifestação de Jesus. Quando ele voltar de uma maneira definitiva, meus irmãos, para restaurar todas as coisas, meus irmãos, ele não vai voltar em carne e sangue como ele subiu, não, meus irmãos. Ele vai voltar de uma maneira totalmente transformada, meus irmãos. Ele vai fazer morada eterna, meus irmãos, aqui nessa terra. Ele vai restaurar todas as coisas. Mas isso é algo do futuro, aqui o que Jesus está falando, que ele vai ficar na nossa consciência, meus irmãos. É tão simples de entender, meus irmãos, mas muitos não conseguem entender essa simplicidade, meus irmãos, porque a religião não quer libertar vocês. A verdade é essa, meus irmãos. A religião depende que vocês fiquem alienados. Depende que vocês fiquem sustentando aquela mecânica, meus irmãos, velha, que não funciona, meus irmãos. Ou seja, o que Jesus está falando, eu vou fazer morada em vocês, eu vou voltar para vós, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou estar na consciência de vocês, eu vou estar no coração de vocês, eu vou estar na mente de vocês. Eu vou estar no corpo de vocês, o corpo de vocês não vai mais servir de morada de demônios, meus irmãos. Porque ele prometeu que vai estar em nós para sempre. Essa é a palavra de Deus, meus irmãos. É a palavra verdadeira que Jesus falou, meus irmãos. Não sou eu que falei, foi ele que falou. Foi Jesus Cristo que falou, meus irmãos, não fui eu. Infelizmente, meus irmãos, não fui eu que falei, foi ele. Ou felizmente, né? Meus irmãos, olha que Jesus fala. Vou voltar para vós. Vou fazer morada em vocês. Vocês não vão ficar órfãos. Vocês não vão ficar sem Deus nessa terra, porque eu vou estar em vocês. Vocês não vão ficar mais alienados, porque eu vou estar em vocês. A minha consciência vai despertar vocês. Vocês nem consciência de vocês vão usar mais, vão usar a minha. Olha que Jesus promete, meus irmãos, abrir o nosso entendimento. Ele promete não nos deixar órfãos. Ele promete, meus irmãos, nos manter na presença do Pai, diante de Deus. Ele promete, meus irmãos, sempre restaurar nossa comunhão com Deus. E não é isso que ele fez, porque, meus irmãos, sem comunhão com Deus, a nossa consciência ia ser sempre a velha consciência, sempre a consciência carnal. Nós não teríamos essa consciência de Cristo habitando em nós. Ou seja, meus irmãos, quando se fala do Evangelho, quando se fala da palavra de Deus, Cristo está falando da consciência, meus irmãos. Que a palavra tem que estar na nossa consciência, meus irmãos. Quer dizer que eu vou escrever esse versículo na minha testa? Claro que não, meus irmãos. Mas ele tem que estar memorizado aqui e aqui no coração, meus irmãos. Para eu lembrar todos os dias que a nossa nova consciência é a consciência de Cristo e que Cristo Jesus não nos deixou órfãos. Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Guarda a palavra na mente e no coração. Que o Senhor Jesus fale melhor no coração de cada um de vocês.
tudo aquilo que eu não consegui transmitir, meus irmãos, que o Espírito Santo venha transmitir, para que ele venha pregar de uma maneira melhor do que eu. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.